O tema dessa mensagem é profunda expressão de confiança. Profunda expressão de confiança. O texto que nós vamos ler, ele carrega justamente essa verdade. E o que o texto diz é o seguinte, versículo 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Eu vou repetir de novo o versículo 1, porque isso é importante salientar. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. E o que o Senhor diz? Versículo 2. Assim diz o Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que o formou e o firmou. Seu nome é Senhor. E ele diz a Jeremias: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu vou repetir de novo isso para nós guardarmos no coração. O Senhor diz para Jeremias que estava preso. Ele não está falando para alguém que estava num palácio. Ele não está falando para alguém que estava vivendo uma vida incrível em algum lugar paradisíaco. Muito pelo contrário, o Senhor está falando para alguém que está preso, que está privado de liberdade, que não está num momento incrível da vida. É para esse alguém que o Senhor está dirigindo a palavra. E a palavra do Senhor a Jeremias é: Jeremias, tome uma atitude. Faça algo que tenha o poder de mudar essa realidade. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai obter resposta. Se você fizer isso, a sua realidade, a realidade pode ser alterada, e não só a realidade. Mas eu vou confiar a você algumas coisas, eu vou comunicar ao teu coração algumas verdades, eu vou liberar sobre a sua vida algumas informações que são poderosas e preciosas. É por isso que o Senhor no capítulo 3 diz: Jeremias, clama a mim e eu vou responder, eu vou falar com você coisas grandiosas. Eu vou liberar verdades poderosas sobre a sua vida. Eu vou liberar verdades insondáveis, coisas que você não tinha capacidade pelo seu intelecto de alcançar. É isso que eu vou liberar para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos iniciando o ano de 2026 e tem muita gente que virou o ano, e essa virada de ano foi só um evento, foi só um churrasco em família, foi só um prato de comida, foi só brincadeira. Querido, para mim isso não se restringe à reunião familiar. Para mim isso é uma virada de ciclo. Para mim isso é uma nova oportunidade que Deus está me dando de viver o extraordinário. Para mim, querido, é mais uma oportunidade que Deus está liberando para que eu viva aquilo que Ele sonhou para a minha vida. E é exatamente isso que Deus tem para você. É por isso que o Senhor chega para Jeremias e diz: Jeremias, clama a mim. E tudo, querido, vai girar, toda essa palavra vai girar em torno disso. Por quê? Porque o ano está começando e o início do texto ele traz uma verdade poderosa que precisa alcançar o meu coração e o teu coração. Que verdade é essa? Que independente de eu estar vivendo no Senhor e mergulhando, isso não me tira, isso não faz com que eu não tenha que lutar algumas guerras. Não existe ninguém que tenha estabelecido metas, objetivos. Não existe ninguém que tenha crido naquilo que o Senhor falou e que não tenha que lutar algumas guerras. E o fato de estar em meio à guerra não quer dizer que o Senhor não esteja com você. O fato de estar passando por momentos difíceis não quer dizer que o Senhor não esteja com você. O fato de você não estar vivendo o melhor momento não quer dizer que o Senhor não esteja com você. Querido, eu quero falar com você nessa noite, eu quero liberar o teu coração nessa noite. Saiba de uma coisa: o Senhor tem algo poderoso, reservado e liberado sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa permanecer fiel, você precisa permanecer na posição, você precisa permanecer nele. Ele diz para Jeremias: Jeremias, clama a mim, venha a mim.
me busque, vem, corra na minha direção. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso, porque, querido, clamar ao Senhor, entenda isso, clamar ao Senhor expressa uma clara consciência a respeito da minha posição e da convicção que tenho a respeito de quem pode me salvar. Então, pastor, o que é clamor? Porque você pode ler o texto e não compreender ou não buscar entender a amplitude daquilo que o Senhor está falando. Então, o que é clamor? Clamor é a expressão de uma clara consciência de alguém, que alguém tem a respeito de quem você é e de quem pode lhe socorrer. Isso é clamar. Isso reflete clamor, isso reflete a realidade de alguém que entendeu. Clamar é um grito da alma. Clamar é diferente de orar. Clamar é diferente de falar. Clamar é diferente, sabe, de reclamar. Clamar é um grito da alma. Clamar não é uma palavra despretensiosa lançada ao vento. Clamor é diferente. E por que é importante se entender isso? Porque, querido, nós estamos entrando no ano. E vou te falar uma coisa, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. De verdade, a minha percepção de virada de ano não aconteceu agora, de ontem para hoje. A minha percepção de virada de ano aconteceu há 3 meses atrás, quando o Senhor, num momento muito complexo, falou comigo, me inspirou, me direcionou, pegou na minha mão, e eu entendi algumas coisas que até então eu não conseguia compreender, e dali para frente eu comecei a falar coisas que eu nunca tinha falado, enxergar coisas que eu nunca tinha conseguido enxergar, porque de fato o Senhor falou comigo, e eu comecei a falar, o meu ano ele não vai virar, o meu ano já virou. Mas isso não me livra de ter que compreender que em alguns momentos eu vou ter que tomar uma atitude radical. Eu vou ter que tomar uma atitude radical. Qual é a atitude? Eu preciso clamar ao Senhor. Eu não sei se você fez os teus planos. A gente, no domingo de ceia, a gente vai liberar o nosso quadro de metas. Algumas coisas vão acontecer, mas eu acredito que você já tenha estabelecido alguns projetos, algumas ideias que você tem para o ano de 2026. E deixa eu te falar uma coisa, não é porque você estabeleceu essas metas, não é porque você estabeleceu esse plano, que você não vai ter que lutar algumas guerras. Você vai ter que lutar algumas guerras, alguns inimigos vão se levantar, você vai encontrar algumas pedras no caminho, existem coisas que vão se apresentar tentando fazer você parar, mas você precisa ser alguém imparável, você precisa ser alguém consciente de quem você é e de quem o teu Deus é, você precisa ser alguém consciente de que Deus te chamou para uma grande obra, e aquele que começou a obra é fiel, justo e poderoso para terminar tudo aquilo que ele começou. O nosso Deus, ele começa algo e ele termina algo, querido, tudo aquilo que Deus começa, Deus termina. Então clamor é um grito da alma. Clamar é a atitude de alguém que compreendeu quem Deus é. Clamar, querido, é a atitude de alguém que compreendeu quem Deus é. E porque está pautado nessa verdade, tem disposição no coração de abrir a boca e soltar esse grito da alma. Tem muita gente, querido, que não consegue romper, não é porque Deus não pode fazer, é porque simplesmente se acomoda na posição que está. Deixa eu te falar uma coisa, 2026 é o ano que você precisa se movimentar e sair do lugar. 2026 é o ano que você precisa se posicionar, clamar a Deus e romper com as amarras. 2026 é um ano onde você precisa buscar a presença do Senhor como você nunca buscou, buscar a face do Senhor como você nunca buscou, não se acomodar nesse lugar de frieza espiritual, não deixar que as pessoas frias, que aqueles que já esfriaram, tirem de você o fogo do Espírito. Você precisa se levantar e decidir: esse ano eu vou queimar, esse ano eu vou mergulhar profundo em Deus, esse ano eu vou buscar a face de Yeshua, esse ano eu vou orar quando eu nunca orei, esse ano eu vou clamar quando eu precisar clamar. Esse vai ser um ano poderoso, você precisa entender isso. Querido, isso tudo que acabei de falar reflete clamor. Agora, uma coisa nós precisamos entender, que quando eu estou clamando ao Senhor,
E eu vou ficar, querido, justamente batendo nessa tecla, porque isso vai definir tudo aquilo que a gente vai viver no ano. A consciência de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. A consciência clara de quem eu sou e o lugar onde estou. A consciência clara de que, independente do momento, Deus é comigo. Deus não vai vir de algum lugar em meu socorro. Deus é com você. Aonde você estiver, Deus vai estar. Aonde você colocar os teus pés, Deus vai colocar. Sabe por quê? Porque Ele nos prometeu isso. Isso não é a palavra do pastor Jefferson. O Senhor Jesus, Ele diz: eu vou mandar outro que é igual a mim, e Ele vai estar com vocês em todo o tempo, em todos os lugares. O Espírito Santo está com você, e o Espírito Santo é Deus. Ele não vai chegar, Ele está. Então, querido, quando eu entendo isso, eu começo a compreender que quando eu clamo, algo poderoso acontece. Quando eu clamo, eu presto um culto. Você, quando clama, não se torna um pedinte. Você, quando clama, presta um culto. Você presta um culto quando clama ao Senhor. Porque na atitude de clamar, você está declarando, mesmo que não sendo com palavras claras, você está declarando na atitude de clamar, que você reconhece que o Senhor tem todo o poder para mudar a tua vida por completo. Você está dizendo: eu reconheço que o Deus que eu sirvo, Ele é Senhor de tudo e de todos, e Ele tem gerência sobre aquilo que eu estou vivendo. Eu reconheço que o Senhor, Ele é poderoso para virar uma chave e mudar a estação na qual eu estou, e a partir daí tudo se faz novo. Eu reconheço, com minha atitude de clamar, que o Senhor é aquele que me guarda, é aquele que me sustenta, é aquele que me mantém de pé, é aquele que traz alegria ao meu coração. Ei, meu Deus! É Ele, querido. Quando eu estou clamando, eu estou declarando há um culto sendo prestado quando eu me coloco nesse lugar. Quando eu reconheço, quando eu clamo, eu também reconheço a minha incapacidade. Uma coisa que é difícil para o homem reconhecer, que ele não tem o poder de fazer aquilo que ele quer, sabe, alcançar. Então, quando você entra nesse lugar do clamor e você começa a dizer: Pai, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não vier, eu não sei o que vai ser. Moisés, ele nos dá essa aula. Você lembra? Moisés, ele está no lugar, milhões de pessoas com ele. O Senhor chega e fala assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, eu vou enviar com você um anjo. E imagina, o Senhor, ele sabia os percalços, os problemas que o povo de Israel enfrentaria no deserto. Então ele não está enviando qualquer anjo, ele está enviando um anjo imbuído de poder, irmão. Eu não sei qual era o anjo, mas eu tenho certeza que era poderoso. E aí ele diz: eu vou enviar um anjo para que possa ajudar a vocês, para que possa ajudá-los a chegar no lugar que eu estabeleci. Mas Moisés, ele tinha uma consciência de valor e ele tinha uma consciência clara de quem ele era. Então ele diz: Deus, olha, eu agradeço por isso tudo que o Senhor está fazendo, mas eu sei que a gente não vai conseguir. Mas eu também sei que se o Senhor mesmo, você, se o Senhor for conosco, se o Senhor estiver com a gente, vai dar tudo certo. Porque o Senhor não só vai abrir porta. Eu sei que o Senhor não só vai abrir mar. Eu sei que o Senhor vai modelar meu caráter. Eu sei que o Senhor vai alinhar a minha mentalidade. Eu sei que o Senhor no processo vai me discipular e vai me ensinar verdades poderosas que só o Senhor pode ensinar. Eu não quero um anjo poderoso. Eu quero o Senhor, porque na verdade eu não quero a bênção. Eu não quero a bênção. Eu quero a relação. Eu não sei como você enxerga isso, mas Moisés está nos dando uma aula poderosa. Ele está dizendo: olha, a bênção é muito incrível,
mas eu quero a relação. Esse é o ano de nos relacionarmos com Deus como nós nunca nos relacionamos, amém? Você está comigo nisso? Querido, a gente não pode só falar a respeito de Deus. Nós precisamos conhecê-lo, mas não só conhecê-lo. A Bíblia não diz conheça o Senhor. A Bíblia diz conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo, olha, quanto mais você mergulha, mais fundo vai ficando. Quanto mais você busca, mais tem. Quanto mais você tem sede, mais água você recebe. Ei, quanto mais você buscar o Senhor, mais dele você vai receber. É uma fonte inesgotável. Esse é o ano de você se movimentar nessa direção. Esse é o ano de nós nos movimentarmos nessa direção. Esse é o ano de nós entrarmos profundo nisso. Quando eu clamo, querido, eu declaro a minha fé e, consequentemente, a certeza que está pautada na relação profunda e íntima com Deus. Quando eu clamo, eu declaro, eu confio no Senhor. Eu confio naquele que tem o poder de me socorrer. Eu sei que o meu socorro vem do alto. Eu sei que o meu socorro vem do alto. É por isso que eu elevo os meus olhos para o monte. É por isso que eu olho para o alto. É por isso que eu sei que o Senhor é aquele que me guarda. Porque eu sei de onde vem, eu sei aonde tem o que eu preciso. Clamar, querido, é declarar a fé. Clamar é uma declaração pública de fé. Clamar é você chegar e declarar publicamente. Não são pessoas que vão resolver meu problema. Não são estratégias que vão resolver meu problema. Não são conselhos que vão resolver meu problema. Quem vai resolver o meu problema é o próprio Deus. Existem coisas que homens resolvem. Existem outras que só Deus vai resolver. Querido, por isso que clamar é uma declaração pública de fé. Você diz publicamente, eu sei que o Senhor é poderoso para me socorrer. Aquele que clama, querido, porque, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos entender o que é clamor, e aí consequentemente entendemos o que acontece quando clamamos, mas precisamos também enxergar aquilo que é manifesto através da vida daquele que clama. E eu acho que um dos grandes exemplos que carrega uma chave poderosa, e eu quero muito que você preste atenção nisso, é Jó. Jó. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu beber uma água aqui. Ainda bem que eu só prego hoje. Se tivesse que pregar amanhã, eu já não pregava mais. Nós fomos empurrados para uma realidade. E presta bem atenção nisso. Nós fomos empurrados para uma realidade onde nós começamos a nos contentar só em ouvir a respeito do Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós fomos empurrados para uma realidade onde nós nos contentamos, Felipe, com conhecer histórias. Então, se eu paro qualquer cristão na rua e eu pergunto, cara, você conhece Davi? Ele vai dizer, claro. E aí eu pergunto, e você sabe o que Deus fez através da vida de Davi? Ele vai dizer, claro. Foi Deus que empoderou Davi, foi Deus que colocou alguma coisa naquela pedra, naquela funda, que fez com que uma pedra derrubasse um gigante. É poderoso. E se eu continuasse perguntando a respeito dos grandes homens, das grandes histórias da Bíblia, essa pessoa continuaria a dizer a mesma coisa. Se eu perguntasse, você conhece Elias? Ele ia falar, claro, Elias é, sei lá, top 3. Eu falo, e você sabe o que Elias fez? Ele pode contar algumas coisas. Não, ele venceu, né, um embate contra os profetas de Baal. Ele falou que fogo ia cair do céu, e fogo caiu do céu, consumiu lá os soldados do rei. Se eu continuasse e dissesse, e você sabe como é que Elias morreu? Se esse cara for se ele gosta um pouquinho de Bíblia, ele ia dizer, não, mas Elias não morreu.
Não, não morreu não, Elias não morreu. Elias, ele foi levado num redemoinho. Veio um carro com cavalos de fogo, um carro de fogo passou e veio um redemoinho e levou Elias. Elias está lá com o pai, não morreu. Eu falei, incrível, incrível, você realmente conhece histórias a respeito de Deus. Mas se eu chegasse para essa mesma pessoa, olhasse no fundo dos olhos dela e perguntasse, mas você sabe quem Deus é na sua vida? E se eu melhorasse a pergunta e dissesse, tudo bem, você conhece histórias a respeito de Deus, mas me fala uma coisa, quem Deus é para você? E quem você é nele? Me explica. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, eu tenho certeza que muita gente não ia conseguir responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque nós fomos empurrados para uma realidade onde nós começamos a nos acomodar com informações a respeito de Deus. Porque para que você tenha informações a respeito de Deus, você não precisa se relacionar com Ele. Para que você tenha informações a respeito de alguém, você não precisa se relacionar com esse alguém. Para que você tenha informações a respeito de um produto, você não precisa ter o produto. Você entra na internet, você acha toda a informação que você quer. Você quer informações a respeito de uma pessoa, você entra na internet, você tem informações a respeito dessa pessoa. Se você quiser ser um pouco mais preciso, você pergunta aos amigos dessa pessoa e eles vão te dar informações a respeito dessa pessoa. Mas para que você tenha informações, você necessariamente não precisa se relacionar com essa pessoa. E foi exatamente isso que está acontecendo na vida de muita gente. Nós nos empurramos, fomos empurrados para um lugar onde nós nos contentamos com informações a respeito de Deus. E aí sabe o que aconteceu com isso? Sabe o que isso gerou? Isso gerou frieza espiritual. Isso foi esfriando a igreja, foi esfriando os cristãos, foi nublando a visão, foi turvando a visão. Isso foi corrompendo a mentalidade. Isso foi tirando os nossos olhos daquilo que de fato é importante. Por quê? Porque nós deixamos de nos relacionar com Ele. E o fato de não nos relacionarmos com Ele fez com que perdêssemos a clareza a respeito da beleza de quem Ele é. O fato de não nos relacionarmos com Ele fez com que nós começássemos a ponderar. Ah, pastor, o que nós começamos a ponderar? Nós começamos a ponderar se realmente vale a pena ou não. Nós começamos a trocar. Nós perdemos a capacidade de estar nele, de gastar tempo, de investir tempo na relação, de estar num lugar com ele, de parar para ouvir, de botar um louvor e ficar só sentado ali falando, Deus, muito obrigado, o Senhor é incrível. Como eu amo o Senhor. A gente perdeu. Por quê? Porque a gente se contenta com informação. Só cantar músicas incríveis não abre a porta da relação. Só cantar que considero tudo como perda não me leva para um lugar onde de fato isso é uma realidade na minha vida. Só cantar, e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertence. Querido, só cantar isso não te torna amigo de Deus, não te faz amá-lo, muito menos traz clareza a respeito do lugar que você está dizendo que vai voltar. E por que eu preciso falar isso para você nessa noite? Porque o que o Senhor quer é pessoas que estejam dispostas e disponíveis para se relacionar com Ele em verdade. Ele está buscando os verdadeiros, gente que está afim realmente de mergulhar nesse lugar, gente que decidiu que vai entrar nesse lugar e não vai sair, gente, querido, que vai falar como o salmista, o meu desejo, a minha vontade, o que queima no meu coração é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, não para que eu receba presentes, mas para que eu possa contemplar a face do cordeiro e do leão. É isso. Deus não está buscando quem tem informação. Deus está buscando gente que está disposta a investir na relação. É
é diferente. Essas pessoas que Deus está buscando, gente que está disposta a gastar tempo, a investir tempo na relação. Querido, informação todo mundo tem. Agora as verdades poderosas só são reveladas e liberadas àqueles que de fato têm uma relação com Deus. Jó tinha informações. Jó era alguém cheio de informações. Jó sabia que, olha, é importante nós oferecermos holocaustos ao Senhor, é importante que nós ofertemos ao Senhor, é importante que nós façamos isso, é importante que nós façamos aquilo. E tem muita gente hoje em dia assim. Não, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo. O problema, querido, é que isso fez com que Jó antecipasse, temesse algo, trouxesse para a realidade presente algo que nem existia. E foi exatamente o que ele viveu. Só que o processo pelo qual Jó passou o amadureceu. Lembra? Jeremias 33? E Jeremias estava preso no pátio. E no pátio, preso, Deus falou com ele. Você está entendendo? Jeremias estava preso no pátio. E alguns iam olhar, alguns de repente olharam e falaram: acabou, não tem mais jeito, está preso. Só que nesse lugar, Deus falou com ele. Porque para Deus não importa o lugar. Para Deus o que importa é quem está nesse lugar. Que é isso, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que tinham intimidade com Deus, que se relacionavam com Ele, estavam na fornalha de fogo. Quem apareceu lá? Deus, porque o que importa não é o lugar, o que importa é quem está no lugar. Se você é um filho amado do Senhor, se você é alguém que se relaciona com Ele, se você é alguém que tem intimidade com Ele, saiba disso. Quando você realmente precisar, Ele vai se manifestar, porque está com você, Ele sempre está. Agora existe a questão de Deus estar com alguém, e existe a questão onde Deus se manifesta a esse alguém com quem Ele está. Saiba de uma coisa: Deus está com você, Deus não vai vir, Ele já está, mas quando você precisar, se você é alguém que realmente se relaciona com Ele, se você é alguém que realmente confia nele, se você é alguém que realmente deixou tudo para trás, querido, por conta da relação com Ele, quando você precisar, Ele vai se manifestar, Ele vai manifestar a glória, Ele vai manifestar o poder, Ele vai manifestar a autoridade, porque isso é o que acontece na vida daqueles que têm uma relação profunda com Deus. Jó, no capítulo 42, no versículo 2, ele dá uma declaração que você precisa pensar. Sabe, se você puder, escreve em algum lugar. É simples, mas é poderosa. O que Jó diz? Ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço porque os meus olhos o veem. Sabe o que Jó está dizendo? Antes eu só tinha informações a respeito dele. Agora eu caminho lado a lado com Ele, porque eu caminho lado a lado com Ele, os meus olhos o veem. Eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Eu vejo, não é uma história que me contaram. Eu vejo o Senhor. Não é um texto que eu li no Instagram. Eu de fato consigo vê-lo, porque eu caminho com Ele, porque eu investi tempo no lugar da relação, porque eu deixei os outros amores, porque eu deixei tudo aquilo que me impedia para trás, porque eu comecei a valorizar aquilo que tem valor e deixei para trás aquilo que tem preço, porque eu comecei a entender que é melhor estar com o Senhor, querido, do que estar em qualquer outro lugar. Eu entendi isso porque eu entendi, eu reorganizei a minha agenda em torno dele. Ele se tornou de fato o centro. Eu coloquei uma cadeira, querido, no meu coração, no centro do meu coração. Eu saí de canto e disse: pode se assentar, essa casa é sua. Não é uma canção cantada, uma letra cantada, é uma realidade vivida, é muito diferente. É o que Jó nos ensina. Ele diz: antes eu o conhecia só porque me falaram a respeito dele.
mas agora não, agora a gente caminha junto. E é para esse lugar que Deus quer nos levar, para nós nunca mais sairmos. Querido, não é uma ideia com prazo. Não é, esse ano nós vamos fazer isso, e ano que vem a gente faz outra coisa. Não, é esse ano nós investimos nisso, e nos próximos anos nós vamos investir mais, porque é um lugar para o qual Deus quer nos levar, e um lugar do qual Ele não quer que saiamos. Então a gente precisa entender isso. Uma outra verdade, querido, que nós precisamos compreender, que aquele que clama não respeita os limites impostos pelas circunstâncias. Pegou? Aquele que clama não respeita os limites impostos pelas circunstâncias. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se não entendermos isso, vamos começar a olhar para as circunstâncias e acreditar às circunstâncias um poder que, na verdade, elas não têm. Deixa eu te falar uma coisa. As circunstâncias não podem parar você. As circunstâncias não podem roubar de você aquilo que Deus tem para você. As circunstâncias, querido, não podem manter as portas que estão fechadas se Deus mandar abrir. Elas não podem, querido, abrir as portas que Deus mandou fechar. As circunstâncias, querido, elas não podem determinar o que vai acontecer com você, porque ou o Senhor é Senhor de tudo ou de todos, ou não é Senhor de nada. Ou Ele é o Todo-Poderoso, ou tudo aquilo que nós estamos falando é heresia. Como nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, as circunstâncias não vão determinar. Aqueles que têm fé e que estão dispostos a clamar não respeitam as circunstâncias. Fala para alguém que está do seu lado, diga: até aqui você pode até ter deixado as circunstâncias determinarem algumas coisas, mas você vai sair daqui hoje e nunca mais vai permitir que as circunstâncias determinem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E sabe com quem nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com aquele homem que estava lá em Jericó. Ele estava no caminho. Marcos capítulo 10, versículo 47. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 47. Dá para projetar aqui, por favor? Marcos 10. Bota do 46, por favor. 46, desculpa. Marcos 10, 46. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá, enquanto o pessoal vai botando aí. Marcos 10, 46 diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo.
Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus entrada afora. Querido, aquele que clama, aquele que tem fé, aquele que compreendeu quem Deus é, ele não deixa que as circunstâncias determinem aquilo que ele vai viver. Muito pelo contrário, ele não respeita as circunstâncias. Esse cara é cego, ele está à beira do caminho, uma multidão segue Jesus. Você já deve ter escutado inúmeras pregações a respeito desse texto. Mas o que nessa noite é importante salientar, que mesmo que ele estivesse numa situação não favorável, lembra? Jeremias estava preso no pátio. E ainda assim Deus falou com ele. Esse cara está preso à privação de visão e à condição de precisar que pessoas o auxiliassem. Ele está com a sua vida limitada de várias formas e por muitas questões, e ainda assim, Jesus ouviu o clamor daquele homem. Em meio a inúmeras pessoas, Jesus ouviu o clamor daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o ruído que está ao teu redor, o que importa é que o teu Deus está atento, Ele conhece a tua voz, Ele conhece a frequência da tua voz, Ele conhece o teu timbre, Ele sabe quando é você. Querido, então a minha pergunta é: por que a gente deixa as circunstâncias limitarem aquilo que a gente vai viver? Por que a gente não rompe e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Por que no momento da crise a gente não entra no quarto e começa a gritar: Jesus, por favor, me ajuda, Jesus, por favor, entra nessa causa comigo, Jesus, por favor, me ajuda a romper com isso? Querido, sabe por quê? Porque infelizmente a gente entrou numa realidade onde nos contentamos em ter informações. Querido, você tem um Deus presente. O teu Deus não é um Deus que você chama e Ele tem que vir correndo de algum lugar. Quando você o chama, Ele diz: diga. Agora, para isso acontecer, você precisa estar disposto a clamar. Você precisa estar disposto a romper com as vozes contrárias que te cercam. Eu não sei qual é a voz contrária que tem cercado você, mas de uma coisa eu sei: o Senhor faz cessar toda voz contrária. Eu não sei qual é o problema que está afligindo a tua vida. Agora eu sei que toda nuvem de problema, todo caos é dissipado na presença daquele que é Senhor de tudo e de todos. Eu não sei o que veio te pressionando e te oprimindo até aqui, mas eu sei que aquele que liberta está presente nessa casa. Eu sei que aquele que traz paz está presente nessa casa. Eu sei que aquele que abre portas está presente nessa casa. Eu sei que aquele que cura está presente nessa casa. Eu sei que aquele que traz ânimo está presente nessa casa. Então abra sua boca e clame a Ele. A atitude daquele homem trouxe para ele a resolução daquilo que o oprimia. Se ele ficasse sentado no canto, só pensando: eu escutei de alguém que vai vir que é o Messias, ele é da descendência de Davi, ele vai fazer coisas incríveis, eu sei, eu ouvi, deve ser esse que está passando aí. Mas ele não faz isso, querido. Mesmo não conseguindo ver Jesus, mesmo não conseguindo ver a quantidade de pessoas que acompanhavam Jesus, mesmo não conseguindo ver aquilo que Jesus estava fazendo, ainda assim ele se colocou na posição de que eu prefiro confiar a permanecer nessa posição. Ei, pega isso, querido, é muito melhor se colocar nesse lugar onde você olha e diz: eu prefiro clamar, eu prefiro gritar, eu prefiro que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou doido, a permanecer nessa posição, porque pode ser que hoje seja o meu dia, pode ser que hoje seja o dia que o Senhor marcou para liberar minha vitória, minha bênção, pode ser que hoje seja o dia que Deus vai me dar aquilo que eu preciso, pode ser que hoje seja o dia que Deus vai virar uma chave poderosa e toda a minha história vai mudar. Então nós aprendemos com esse cego que aqueles que de fato compreenderam, querido, quem Deus é,
Aqueles que de fato desenvolveram essa fé poderosa, eles não respeitam as circunstâncias. Eles não respeitam, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que você está passando, o que importa é quem Deus é. É isso que importa, o resto todo é irrelevante. Quem Deus é, e a Bíblia diz, Ele é o grande eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. Ah, querido, eu sou a nuvem de dia para aliviar o calor, eu sou a coluna de fogo para aquecer você nos dias gelados. Eu sou aquele que fecha a boca do leão. Eu sou aquele, querido, que aplaca o calor da fornalha. Eu sou aquele, querido, que lança por terra os reis inimigos. Eu sou aquele que envia tropas e mais tropas para se postar ao lado daqueles que confiaram em mim, que decidiram permanecer nesse lugar. Eu sou aquele, querido, que chamo quem não é e faço daquele que não é alguma coisa. Sou eu, aquele que coloco reis e abato reis. Sou eu que trago vida ao ventre infértil da estéril. Sou eu mesmo, sou eu que crio um caminho do ermo, um caminho aonde não existe caminho. Eu não preciso que ninguém me ajude, eu faço daquilo que não é, querido, com que aquilo seja alguma coisa. Eu trago à existência aquilo que não existe, como se já existisse. É isso que eu sou. Eu sou o Pai amoroso, eu sou o Pai bondoso. Eu sou o Deus presente. Esse é quem eu sou. E quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda, querido. O diabo pode tentar te oprimir, as situações podem tentar tirar tua fé, tua disposição, mas você não se permite viver isso, porque você sabe que aquele que te chamou é fiel. Deus é fiel, querido, Deus é fiel, e não são as circunstâncias que vão mudar isso, amém ou não amém? Não vai mudar, querido, nada vai mudar quem Deus é. Por fim, e eu vou fechar aqui, Jeremias 29, texto que a gente ama, começando do versículo 10. Jeremias 29, a partir do versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês, planos de trazê-los, de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, ou quando me buscarem, em algumas traduções, de todo o coração. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que clama, sabe que Deus tem um tempo. Sabe qual é uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas? É que elas não conseguem entender o tempo, e isso tudo é um problema causado pela falta da relação. Porque quando a gente entra nesse lugar do relacionamento, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, ou uma das primeiras coisas que nós aprendemos, é respeitar o tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. E é no lugar da relação que você compreende isso. Porque é no lugar da relação que Deus às vezes vai chamar você e vai falar: cara, sabe por que isso está dando errado? Não é porque isso aqui é ruim, é porque você está fazendo algo bom fora do tempo. Então você precisa recuar, e aí você aprende isso no lugar da relação. E você aprende no lugar da relação que às vezes dá 2 passos para trás, querido. Não é derrota e não é fruto de medo, é fruto de obediência. É no lugar da relação que você aprende isso. É no lugar da relação que você aprende que, independente da situação, Deus continua controlando tudo. E nesse lugar complexo, que muita gente fica fazendo força para sair, Deus, ele tem o poder de te abençoar.